Olá, tudo bem? Que alegria para mim estar mais uma vez em sua casa, aqui na Novo Tempo, para juntos estudarmos a Palavra de Deus no programa Arena do Futuro. O programa de hoje está maravilhoso. Deus tem uma bênção para você e para sua família. Antes da gente começar o estudo da Palavra de Deus, eu quero lembrá-lo que nós temos um site, o site da Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro, é o nosso blog. Ali você tem vídeos, mensagens, alguma coisa que pode te ajudar na vida espiritual. Você também pode fazer contato conosco através do nosso e-mail. Você pode enviar um e-mail solicitando o nosso curso bíblico, que é, na verdade, um curso sobre profecias. Esse curso é inteiramente grátis para você e para a sua família. E você pode adquiri-lo de graça através do e-mail arenadofuturo@novotempo.org.br. E também pode nos seguir no Twitter através do nosso endereço, @arenadofuturo. E agora, está preparado? Prepare o seu coração, porque nós vamos estudar a Palavra de Deus. Só queria, antes, mandar um grande abraço para todas as pessoas que nos acompanham no Arena e que quando eu vou fazer evangelismos, caravanas, vocês vêm, trazem os amigos e participam. Muito obrigado, Deus abençoe você e a sua família. Agora eu vou guardar aqui o meu DVD e preparar para abrir a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Já está com a sua Bíblia aí? Tema de hoje, o poder do Evangelho. No primeiro bloco, vamos falar do poder do Evangelho na criação. No segundo bloco, o poder do Evangelho na redenção. E no terceiro bloco, o poder do Evangelho na minha vida. Esse é um programa bastante especial de decisão, de entrega, de crescimento espiritual e de estudo da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Romanos. Romanos capítulo 1. Esse livro, essa carta foi escrita por Paulo, o apóstolo Paulo. Romanos 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. No versículo 16, nós temos uma definição de Evangelho que impressiona qualquer cristão. Porque se você perguntar para qualquer pessoa aí, o que é Evangelho? A resposta será óbvia. Evangelho significa boas novas. É o que todo mundo diz, é o que todo mundo sabe. Essa resposta está correta. Evangelho significa realmente boas novas. Mas quando você vai para Paulo, escrevendo aos Romanos, você descobre uma definição que vai abrir o nosso entendimento. Que o leque é um pouco maior. Paulo diz assim, Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Percebeu aí o detalhe? Paulo define o Evangelho como sendo o poder de Deus. Olha que expressão autoritária, não? O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E aí, você crê? Se você crê, será salvo hoje. E se você não crê, vai crer a partir de hoje. Amém? Porque na verdade o Evangelho, então, na definição de Paulo, é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Decora isso, põe na sua cabeça. Evangelho é o poder de Deus. Evangelho é o poder de Deus. Evangelho é o poder de Deus. Decora isso, decorou? Ok, então o que é Evangelho? Fala aí. É o poder de Deus. Parabéns. Mas quando a gente fala em Evangelho como poder de Deus, nós temos que pensar um pouco para ampliar os horizontes na Bíblia. Quer ver? Vamos para Apocalipse. Apocalipse, o livro do futuro, o livro do Arena do Futuro. Veja aqui Apocalipse 14, versículo 6. Está escrito: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Notou que aqui no Apocalipse, João, o profeta João, fala de um evangelho eterno. Se você ligar esse verso com o verso de Romanos,
Paulo diz aos romanos, evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. João no Apocalipse diz, o evangelho é eterno. Aí você para e pensa, peraí, o evangelho é eterno? Quer dizer que o evangelho de João, de Mateus, de Marcos e Lucas, esses evangelhos são eternos? Sim, são eternos. Uma coisa tem que ficar muito clara, o evangelho é eterno, mas o evangelista não é eterno. João não é eterno, Lucas tampouco, Mateus e Marcos também não. Mas o evangelho, a mensagem deles é uma mensagem eterna. De acordo com o Apocalipse, o evangelho é eterno. Bom, vamos pensar junto. Se o evangelho é eterno, eu pergunto, e Deus? Deus é eterno? Ah, Deus é eterno. Então, se Deus é eterno, o evangelho também é eterno? Então, qual a diferença entre o evangelho e Deus? Pegou? Qual a diferença entre o evangelho e Deus? Aí você vai analisando e vai descobrir uma coisa muito curiosa. Que não há diferença entre a origem do evangelho e a origem de Deus. Não há diferença entre Deus e o evangelho. Em outras palavras, sabe o que é evangelho? Evangelho é a palavra de Deus. Nós vamos chegar lá, vamos por partes, tá bem? O evangelho é a palavra de Deus. E o evangelho não é somente uma parte, uma porção da Bíblia, como Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho é a palavra de Deus como um todo. Veja, o evangelho, repito, é a palavra de Deus. Aqui está a palavra de Deus. Aqui está a Bíblia Sagrada. 66 livros. 39 no Velho, 27 no Novo, 1189 capítulos, 31.102 versículos. O que você acha? Isso tudo é o Evangelho, é a palavra de Deus. Só que tem um detalhe. Quando você diz o Evangelho é o poder de Deus, vai para Apocalipse e diz, o Evangelho é eterno. Agora entendemos que o Evangelho é a Bíblia toda, é a palavra por completo. Tudo bem. Mas tem um detalhe. Já que o evangelho não é apenas uma parte da Bíblia, mas a Bíblia toda, é portanto a palavra de Deus, veja o que está escrito em João. Vamos para João? João capítulo 1, João capítulo 1, anota esse texto, ele é muito importante. João capítulo 1, versos 1, 2 e 3, ok? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Vamos analisar esse texto. No princípio era o verbo. Ora, o que é verbo? Verbo e palavra não são a mesma coisa? Claro que sim. Então, verbo e palavra são a mesma coisa. Só que a diferença é que o verbo é a palavra em ação. A Bíblia diz, no princípio era o verbo. Se você pegar uma Bíblia na linguagem de hoje vai estar escrito assim, ó, no princípio era a palavra, e não o verbo. Nessa versão que eu tenho diz, no princípio era o verbo, porque na verdade são a mesma coisa. Palavra e verbo significam a mesma coisa. Nesse caso, a Bíblia diz, no princípio era o verbo, isto é, era a palavra. E a palavra, ou o verbo, estava com Deus. E o verbo era Deus, isto é, a palavra era Deus. Você entendeu agora porque eu disse que o verbo, ou melhor, que o evangelho e Deus são a mesma coisa? Não dá para separar o evangelho de Deus? Entendeu agora por quê? Porque a Bíblia diz em João 1, verso 1, o verbo era Deus. E quando você vai para o versículo 2, diz assim, ele, o verbo, ou a palavra, estava no princípio com Deus. E todas as coisas, verso 3, todas as coisas, ouça, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse ele aqui no masculino é o verbo. Verbo, no caso, também significa palavra. Ou seja, todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus, pelo verbo de Deus. Então você vai ver agora que essa expressão verbo é a mesma coisa que palavra. Essa é a expressão usada por Deus para criar. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, isto é, do verbo. Mas espera aí, quem é esse verbo? Esse verbo é a palavra e verbo a mesma coisa.
Veja só o que diz a Bíblia a respeito disso. Quando a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo ou da palavra, confira comigo Gênesis capítulo 1. Agora você vai ver o poder do evangelho, o poder da palavra na criação, ok? Gênesis 1, verso 2 e verso 3. Me acompanhe. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Verso 3. E disse Deus, olha só, e disse Deus, atenção amigo, disse Deus, ou seja, falou Deus, disse, falou. E disse Deus, o que é que Deus falou? Haja luz, e houve luz. Agora eu pergunto, qual foi a matéria-prima que Deus usou para criar a luz? Diz aí para mim, qual foi a matéria-prima usada por Deus para criar a luz? Responde. Claro que foi a sua palavra. Deus disse, Deus falou, haja luz, e houve luz. Amém? E Deus continuou dizendo. Se você ler o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 2, vai perceber que Deus começou a falar. Produz a terra ervas verdes. E a terra produzia. Deus dizia assim, haja isso, haja aquilo. E as coisas apareciam. Como isso? O poder da palavra. O poder de Deus. Na criação. É incrível, não é? Haja luz, haja isso. Haja aquilo, apareça porção seca, apareça isso, apareça aquilo. Que Deus é esse, meu amigo? Que Deus é esse que fala e as coisas acontecem? Que dá uma ordem e tudo acontece? Esse é o poder de Deus na criação. Esse é o poder do evangelho na criação. Para que não haja dúvidas, evangelho é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ou o verbo de Deus, isto é eterno, como Deus é eterno. Para deixar o estudo mais vibrante, mais interessante no nível do Arena, eu quero chamar sua atenção para João capítulo 1, verso 14. Vamos lá. João 1, 14. Bem aqui. João 1, 14. Pronto. O verso diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que lindo esse texto, hein? O verbo se fez carne. Eu pergunto a você, quem é que se fez carne? Quem é que deixou o céu e veio aqui e nasceu da Virgem Maria e habitou entre nós? Quem foi? Claro que foi Jesus Cristo. E a Bíblia é clara, é enfática ao dizer, o verbo se fez carne. Ou seja, Jesus Cristo é o verbo de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus Cristo é o evangelho de Deus. Amém? Por isso, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? O verbo. Quem é o verbo? É Jesus. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Então, verbo, palavra, evangelho são a mesma coisa. A mesma coisa. Não muda. Tudo bem? Tá claro para você? Só que tem um detalhe mais. Esse detalhe mais é que quando a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, quando a Bíblia fala que o evangelho é eterno, quando Paulo diz aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, quando ele usa a seguinte expressão, eu não me envergonho do evangelho. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, ó, eu não tenho vergonha de Jesus Cristo. Eu não me envergonho de ser um cristão. Eu não me envergonho de ser um servo de Deus. Eu não me envergonho de estudar a Bíblia. Eu não me envergonho de entregar minha vida para Deus. E você? Tem vergonha de andar com a Bíblia na mão? Tem vergonha de ir para a igreja? E você se envergonha de dizer que é um cristão? Se envergonha de falar dos 10 mandamentos? Se envergonha de assumir que você ama Jesus e quer seguir a Jesus?
Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho. Assim, o evangelho foi apresentado até agora como poder de Deus para criar. Deus criou tudo com sua palavra. Mas e esse poder na redenção, como foi? Esse é o tema que nós vamos abordar na sequência, no segundo bloco, logo depois do intervalo. Prepare-se, liga para um amigo, chame mais pessoas para estudar a Bíblia conosco e já já eu volto com você.